Você possui mais bactérias dentro de você do que células suas mesmo. Olha que loucura isso, gente. Já parou para pensar que você tem mais bactérias dentro de você do que as suas próprias células? É sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre microbioma. O que é isso, Thiago? São as bactérias do seu intestino. E por que elas são importantes? Porque elas ajudam a decidir se você vai emagrecer ou não. Prazer, eu sou Thiago Viana, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje nós teremos mais um vídeo com muito conhecimento para te ajudar. Mas antes, não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar o nosso vídeo, deixa um comentário aqui nesse vídeo e ativar as notificações. Vem comigo, gente! Você sabia que dentro de você existe um órgão esquecido, entre aspas, que pesa até 2 quilos, gente, 2 quilos, que influencia o seu humor, a sua fome, a sua imunidade e até se você vai emagrecer ou não e qual a velocidade do seu emagrecimento? Nós estamos falando aqui do microbioma. O que é o microbioma? São as bactérias, são as formas de vida que vivem no seu intestino. E elas controlam muito mais coisa do que você possa imaginar. E a gente tem que entender que é o seguinte, olha como elas são importantes. Pessoas que têm uma microbiota equilibrada, elas emagrecem mais rápido, com menos fome e com menos ansiedade. Então é por isso que a gente, médico, que trabalha com emagrecimento, um dos principais focos que a gente tem que ter durante o tratamento dos nossos pacientes é regular a questão intestinal. Se você não regular a parte intestinal, isso dificulta o emagrecimento e o pior, se esse paciente emagrece, depois a chance de ele voltar a ganhar peso é muito grande e isso tem relação direta com as bactérias que nós temos no nosso intestino. E o que é o microbioma? O que é isso, Thiago? É um nome muito difícil, né? Então, de forma simples, o microbioma ele é o conjunto de trilhões, gente, de bactérias, de vírus, alguns fungos que vivem dentro do nosso intestino. Fez sentido? Então não é só bactérias, é que bactérias para a gente é o mais importante, mas os vírus e os fungos também formam esse microbioma, esse ambiente. Eles ajudam na digestão, produzem vitaminas, ajudam no nosso sistema imune, diminuem a inflamação, ajudam na produção da serotonina, gente. Você sabe quantos % da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, é produzido no intestino por essas bactérias? Se você não sabe, fica comigo nesse vídeo, porque você vai assustar a hora que eu te passar o valor. E também o nosso microbioma ajuda no controle da fome e da saciedade. Quando o microbioma está desregulado, nada funciona bem, inclusive o seu emagrecimento. Então beleza, Thiago, mas como que o microbioma interfere no meu emagrecimento? Você está falando muito sobre isso, eu não entendi até agora. Olha que interessante. Quando você tem alteração dessas bactérias intestinais, você aumenta a inflamação. E a inflamação, ela aumenta a resistência insulínica. O que é isso, Thiago? Pelo amor de Deus, me explica. Então imagina o seguinte, que você tem bactérias boas e bactérias ruinzinhas, tá? De uma forma simples. Quando você tem desregulação, ou seja, você aumenta as bactérias ruinzinhas e diminui as bactérias boas, vamos colocar assim, você aumenta a inflamação dentro do seu corpo. E essa inflamação, ela diminui a ação de alguns hormônios, ela dificulta a ação de alguns hormônios. O principal deles é a insulina. E o que a insulina faz? Ela tira açúcar do sangue. Se a inflamação dificulta a ação da insulina, dificulta a retirada de açúcar do sangue. Com mais açúcar no sangue, aquele açúcar quando passa no fígado, o seu fígado entende que vocês têm muito açúcar no sangue. O que ele faz? Ele pega aquele açúcar e transforma em gordura. Ou seja, olha isso, gente. Se você tem desregulação da microbiota intestinal, você aumenta a inflamação, aumenta a resistência insulínica, logo o que acontece?
você acumula mais gordura. Se você tem uma microbiota intestinal saudável, você tem maior produção de leptina, que é o hormônio da saciedade, guarda isso. E você tem menor produção de grelina, que é o hormônio da fome. Ou seja, se o seu intestino está regulado, você tem mais leptina, melhora a leptina, diminui a grelina. Quando há um desbalanço, você muda, você aumenta a grelina e você diminui a leptina. Olha isso, aí o que acontece? A pessoa tem mais fome e menos saciedade. Outra coisa interessante, essas bactérias, elas produzem ácidos graxos de cadeia curta. O que é isso? Imagina que é como se fosse o cocôzinho das bactérias. Esses ácidos graxos de cadeia curta, quais são os principais? Vou trazer o nome aqui, não precisa se atentar ao nome, é só para vocês saberem. Butirato, propionato, acetato. O que eles fazem? Esses cocôzinhos das bactérias. Eles reduzem a inflamação, eles melhoram a sensibilidade à insulina, ajudam o intestino a funcionar, né? Regula o metabolismo, ou seja, eles ajudam toda a questão metabólica. Os ácidos graxos de cadeia curta, eles têm relação com a saciedade, a relação com o GLP-1. Lembra do GLP-1, que seria o nosso, né, a nosso Ozempic natural? Né? Então eles aumentam a nossa saciedade. Por que eu estou trazendo isso? Porque algumas pessoas com dificuldade de emagrecer, elas podem ter baixa produção de ácidos graxos de cadeia curta. Ou seja, se elas produzem pouco, por que está acontecendo isso? Porque elas têm um intestino disfuncional, um intestino que não está regulado. Então, volto a dizer, se você quer emagrecer com eficácia, com qualidade, você precisa ter um bom intestino. Além disso, olha que interessante esse dado, gente. Se você ficou aqui comigo até agora, você vai adorar essa informação que eu vou passar para você. O nosso microbioma, né, o nosso intestino, ele tem relação direta com o nosso cérebro. É o que a gente chama de eixo intestino-cérebro. Algumas pessoas até falam que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E por que isso? Lembra de um hormônio de um neurotransmissor chamado serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que eu falei lá no começo do vídeo, que eu falei que você ia assustar quanto que o nosso intestino, né, qual é o percentual de serotonina do nosso corpo que é produzido no intestino? Então agora eu vou compartilhar com vocês esse dado. Olha só, gente, o intestino, ele produz até 95% da nossa serotonina. Ou seja, o seu intestino produz até 95% o seu hormônio do bem-estar. Quer ver isso na prática? Na prática, uma pessoa que tem uma dificuldade intestinal, vamos pegar uma mulher que está 5 dias sem ir no banheiro, o intestino dela não está legal, não está funcionando. Você acha que essa pessoa vai estar em paz, vai estar tranquila, vai estar feliz? Ou vai estar irritada, querendo matar vai estar estressada? Por quê? Porque isso tem relação direta com a produção de serotonina. Então, se o intestino não está legal, você diminui a produção de serotonina, a pessoa fica mais irritada, ela fica mais ansiosa, ela fica mais nervosa. E aí, o que ela tenta fazer? Ela tenta aumentar rapidamente a produção de serotonina, já que ela não está conseguindo produzir. E aí, o que ela faz? Ela acaba compensando em alimentos palatáveis, açúcar, gordura, fritura, ultraprocessados, ou seja, ela acaba descontando na comida para aumentar a produção de serotonina dela. Olha que interessante isso, gente. Então, se seu intestino está desregulado, se a sua microbiota intestinal está desregulada, você vai ter mais ansiedade, você vai ter mais compulsão, impulsividade e maior dificuldade em seguir a dieta, porque a todo tempo você vai ter vontade de comer um docinho. E agora, gente, chegou a parte que eu mais gosto desse vídeo, então se você ficou comigo, agora vai um presente para você, que são os alimentos que acabam interferindo na nossa microbiota intestinal, tanto para melhor quanto para pior. Então vamos começar com os piores, aqueles alimentos que pioram a nossa microbiota intestinal, que são ruins para as bactérias do nosso intestino. O principal deles, açúcar,
farinha branca, ultraprocessado, excesso de álcool, alguns tipos de adoçantes artificiais, que isso aqui fica um tema para o próximo vídeo, carne ultraprocessada, ou seja, gente, todos esses alimentos, é lógico que nós temos que ter a sensibilidade e pensar no equilíbrio. Eu não estou dizendo para você que não é para você comer açúcar, mas você tem que ter equilíbrio. Eu não estou dizendo para você que você não pode comer farinha branca, mas tem que ter equilíbrio. Por quê? Porque esses alimentos em excesso, eles reduzem os tipos de bactérias intestinais, principalmente as bactérias boazinhas, que nos ajudam. E quanto menor a diversidade, os tipos dessas bactérias boazinhas, mais difícil você vai ter para emagrecer. Porque você diminui a produção de serotonina, ou seja, você tem vontade de comer coisa mais gostosa, você diminui a produção de ácidos graxos de cadeia curta, ou seja, que aumenta a saciedade. Ou seja, além de comer, de ter mais vontade de comer, você tem mais vontade de comer coisa que não é legal para o processo de emagrecimento. Então fica mais difícil de emagrecer. Tá fazendo sentido isso para você? E por outro lado, quais são os alimentos que melhoram, que fortalecem o nosso microbioma, a nossa microbiota intestinal? Eu vou trazer aqui para vocês, eu dividi em dois grandes grupos, na verdade três grupos. Pré-bióticos. Pré-bióticos é o quê? São os alimentos, imagina o seguinte, que é o alimento para boa bactéria. Pré-biótico é o alimento para boa bactéria. Então, alguns tipos de pré-bióticos: banana verde, aveia, alho, cebola, maçã, aspargo. É lógico que alguns desses alimentos, isso aqui não substitui uma consulta nutricional e nem uma consulta médica, né? Uma consulta com nutricionista e uma consulta com médico. Mas estamos trazendo alguns exemplos para vocês entenderem, né, de alguns pré-bióticos. E tem um segundo grupo, que são os probióticos, que são as bactérias boas, né? É a própria bactéria. O probiótico é a própria bactéria, é diferente do pré-biótico, que é o alimento das boas bactérias. Então, alguns tipos de probióticos: iogurte natural, o kefir, o chucrute. Então, são alguns tipos, né, de probióticos que também, numa avaliação médica, nutricional, nós vamos conversar caso a caso. Ah, Thiago, mas eu não me dou bem com iogurte, eu passo mal, eu fico com o abdômen distendido, né? Se eu como algum prebiótico aí que você comentou comigo, eu passo mal. Gente, isso aqui nós estamos falando como geral. É lógico que o tratamento ele tem que ser personalizado, individualizado, tá? E o terceiro grande grupo que eu quero trazer aqui para vocês são os alimentos fermentáveis, né? São as fibras, né? São aqueles alimentos que fermentam no nosso intestino e ajudam, auxiliam na digestão e, além disso, aumentam a nossa saciedade. Então, alguns exemplos, né? Feijão, lentilha, grão de bico, são alguns exemplos aí para você ter na cabeça, né? Por quê? Mostrando que a sua alimentação, ela tem relação direta com o tipo de bactéria que você tem no seu intestino. E por que nós estamos falando desse tema hoje, Thiago? Porque existe um assunto que está muito em alta atualmente, que é a nutrição personalizada baseada em microbioma. Olha isso, gente, olha que interessante. O que é isso? A gente hoje vive um momento de mudanças, de revolução, né? Algo está mudando muito rapidamente dentro da nutrição. E muito em breve, cada pessoa vai ter um plano alimentar, uma dieta baseada na análise do seu próprio microbioma. Então, a depender dos tipos de bactérias, quanto você tem de tal tipo de bactéria no seu corpo, você vai ter um plano alimentar específico para você. E por que isso é bom? Porque isso vai permitir, né, você personalizar completamente a dieta para aquela pessoa, né? Saber quais alimentos funcionam melhor para você e não para o outro, né? Ah, o fulano faz a mesma dieta que eu, ele tem resultado, eu não tenho. Às vezes, não é para você seguir a dieta do outro, é a sua dieta. Manipular, mexer no seu microbioma vai te ajudar a emagrecer mais rápido, vai ajustar a sua suplementação, isso vai diminuir riscos de doenças, né? Por exemplo, como a gente comentou da ansiedade agora, da compulsão, né? Ou seja, otimizar o seu humor por causa da serotonina, o seu comportamento alimentar no sentido da compulsão. Hoje, para vocês terem uma ideia, gente,
nós temos probióticos específicos para cada situação. Então, por exemplo, se o paciente é um atleta e ele precisa melhorar a performance no esporte, dependendo do esporte, nós temos probióticos para aquela situação. Se o problema do paciente é emagrecer, nós temos probióticos para emagrecer. Se o paciente tem algum problema de humor, alteração de humor, ansiedade, depressão, nós temos probióticos específicos que vão auxiliar na ansiedade e na depressão. Então, ou seja, hoje o nosso tratamento ele já é baseado nisso, mas o que vai acontecer e já está acontecendo é não só o tratamento com fitoterápico, né, ou com alguma suplementação, enfim, mas a própria dieta, a sua dieta vai estar relacionada com o seu microbioma. Olha que fantástico isso, gente. Beleza, Thiago, mas como equilibrar, como que eu ajusto, como que eu melhoro a minha microbiota, as bactérias do meu intestino? E agora eu vou trazer para vocês alguns pontos importantes para vocês se atentarem. É o momento como eu faço. Então, anotem aí que vocês vão gostar. Primeira coisa, comer comida de verdade, né? Então, tem até uma regra que fala o seguinte: comer mais plantas e menos pacotes. Então, tudo que for pacote, a gente tem que evitar. Por quê? Porque é industrializado, é ultraprocessado, né? O famoso arroz, feijão e o frango, né, a carne, verduras, legumes, é o prato, sem dúvida alguma, é um dos pratos mais completos que existem. Segundo ponto, incluir alimentos fermentáveis durante os dias, né? Então, comer uma fruta, comer uma leguminosa, um vegetal. Então, por quê? Porque esses alimentos, né, que são fermentáveis no nosso intestino, eles ajudam no controle, principalmente da saciedade. Terceiro ponto, evitar ultraprocessados. Então, tudo que é ultraprocessado é inimigo direto do nosso intestino. Quarto ponto, treinar regularmente, com disciplina. Olha que legal, gente, a atividade física, ela melhora a diversidade, ou seja, os tipos de bactérias que nós temos no nosso intestino. E se você tem boas bactérias, boa diversidade de bactérias no seu intestino, isso também melhora a sua performance, ou seja, o efeito é bidirecional. Se você treina, você melhora suas bactérias. E se você melhora essas bactérias, você melhora a sua performance dentro do esporte. Olha que maravilhoso isso, gente. A medicina, né, ajudando a gente em todos os aspectos. Beber bastante água, as nossas bactérias precisam de uma boa hidratação. Dormir bem, a gente já falou isso em vídeos anteriores, a questão de como dormir bem melhora, né, regula o nosso eixo intestino-cérebro. Reduzir estresse. Então, tudo isso, gente, vai te ajudar a ter uma boa microbiota intestinal. Em resumo, gente, estamos caminhando para o final desse vídeo. O seu intestino, ele pode ser o seu maior aliado ou o seu maior inimigo dentro de um processo de emagrecimento. Se você quer emagrecer mais rápido, se você quer controlar sua compulsão, se você quer começar a melhorar sua saúde, você não pode negligenciar, você não pode deixar de lado a sua saúde intestinal. Então, se você se encaixou em alguma dessas tópicos aí que eu trouxe para vocês, tem muita coisa que você já pode colocar em prática acabando esse vídeo, mas se você se encaixa, se você se viu em muito disso, procure ajuda profissional, porque vai fazer total diferença no seu resultado. Te espero no próximo vídeo. Tchau!